Matemática 8º ano página 100. Atividade 1. Pandemia, momento histórico. Trilha de conhecimentos. Neste momento histórico, estamos vivenciando muitas experiências e uma delas é a morte. Com tantos casos de Covid-19, uma doença causada pelo coronavírus que atingiu o mundo todo. Muitos de nós estamos sentindo as dores e o sofrimento desta situação. Os noticiários apresentam diariamente vários índices, e a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo também nos atualiza por meio do Boletim Diário Covid-19 no município de São Paulo. Abaixo, temos algumas informações apresentadas no dia 4 de junho de 2020. Boletim Diário Covid-19 no município de São Paulo, 4 de junho de 2020. A Secretaria Municipal da Saúde, SMS, de São Paulo esclarece em relação ao coronavírus e tratamento da Covid-19, que ainda não há nenhum remédio, chá, vitamina ou vacina capaz de curar a doença. A higienização das mãos com água e sabão e etiquetas respiratórias, como cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar, são, no momento, as únicas formas de prevenção ao novo vírus. Boletim Diário Covid-19 no município de São Paulo, 4 de junho de 2020. Até esta quinta-feira, 4 de junho, 3.833 pessoas receberam alta após passar pelos hospitais municipais de campanha. A tabela a seguir contém dados do município de São Paulo, MSP apresentados pelo Serviço de Informações sobre Mortalidade, SIM, e pelo Sistema Municipal de Saúde de São Paulo, SMSSP, que nos mostram várias informações importantes. É possível perceber, por exemplo, que os casos de óbitos, mortes, confirmados da Covid-19 continuam evoluindo. Vejam que, no dia 27 de maio de 2020, tínhamos 3.719 casos confirmados. No dia 28 do mesmo mês, foi para 3.823, ou seja, de um dia para o outro tivemos uma evolução com a morte de 104 pessoas causada pela Covid-19. Trilhas de aprendizagem matemática página 101. Boletim Diário Covid-19 no município de São Paulo, 4 de junho de 2020. Tabela da evolução de óbitos, SIM/SMSSP. Audiodescrição, tabela composta por 4 colunas e 9 linhas. Na primeira linha aos cabeçalhos de cada coluna, dias de 27 de maio a 4 de junho, casos confirmados de Covid-19, casos suspeitos de Covid-19, e o total. Na segunda linha, 27 de maio, aos valores 3.719, 3.880, 7.599. Na terceira linha, 28 de maio, aos valores 3.823, 3.970, 7.793. Na quarta linha, 29 de maio, aos valores 4.152, 4.019, 8.171. Na quinta linha, 30 de maio, aos valores 4.212, 4.040, 8.252. Na sexta linha, 1 de junho, aos valores 4.241, 4.055, 8.296. Na sétima linha, 2 de junho, aos valores 4.305, 4.103, 8.408. Na oitava linha, 3 de junho, aos valores 4.480, 4.251, 8.731. Na nona linha, 4 de junho, aos valores 4.568, 4.291, 8.860. Vamos praticar. Exercício 1, analisando a tabela,
Compare os dados de casos confirmados do dia 27 de maio com o do dia 4 de junho de 2020. Item A. Qual é a diferença entre estas duas datas em relação ao número de casos confirmados de pessoas que morreram por causa da Covid-19? Espaço de 3 linhas. Item B. O que os dados da tabela revelam? Escreva suas impressões. Espaço de 3 linhas. Fim da página 101. Oitavo ano, Matemática, página 102. 2. Quando você voltar para as aulas presenciais na escola, o que acha de propor uma pesquisa sobre o tema Covid-19? Que perguntas poderiam compor esta pesquisa? 3. Na sua opinião, alguns hábitos precisam ser alterados na escola, diante da pandemia? Se sim, quais? 4. Após a leitura e a reflexão sobre as informações, os dados apresentados nos quadros, na tabela e de tudo o que você está sentindo neste momento, responda o que gostaria de conversar com os professores, as professoras, com a direção, a coordenação pedagógica, os funcionários e os colegas no retorno às aulas presenciais. 5. Quando tudo estiver mais seguro e não for mais necessário o isolamento social, retornaremos para o convívio escolar com algumas histórias e reflexões. Escreva o que significa este retorno para você. Fonte das notícias e tabela, disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidadebarra/Covid-19, diário. Acesso em 5 de junho 2020. Oitavo ano, Matemática, página 103. Atividade 2. Estimativa. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você vai calcular o resultado das operações por meio de estimativas. Na matemática, estimar é atribuir uma resposta próxima, mas não exata. Vamos praticar. 1. Faça uma estimativa do resultado de cada operação indicada na primeira coluna da tabela abaixo e decida, entre as 4 opções, qual a apresenta o número natural que mais se aproxima do resultado. Assinale uma alternativa. Descrição de tabela. Abaixo temos uma tabela com 5 colunas e 9 linhas. Na primeira linha encontram-se os títulos de cada coluna: operação, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Na segunda linha operação, 3,33 mais 6,66, A, 10, B, 19, C, 15, D, 20. Na terceira linha operação, 11 mais 67,2, A, 88, B, 78, C, 57, D, 116. Na quarta linha operação, 61,23 menos 2,6, A, 59, B, 60, C, 64, D, 80. Na quinta linha operação, 8,975 menos 2,879, A, 6, B, 8, C, 10, D, 12. Na sexta linha operação, 10 vezes 80,9, A, 80, B, 81, C, 800, D, 810. Na sétima linha operação, 100 vezes 80,9, A, 800, B, 810, C, 8.000, D, 8.100. Na oitava linha operação, 811 dividido por 10, A, 85, B, 83, C, 81, D, 80. Na nona linha operação, 150,1 dividido por 2, A, 151, B, 152, C, 76, D, 75. Final da descrição de tabela. 2. Ao estimar o resultado da adição 11 mais 88,8, Henrique pensou assim:
11 mais 88 é igual a 99, então o resultado está próximo do número 100. Porém, ao realizar a mesma adição, Henrique fez assim: cálculo aritmético de soma entre os números 88,8 e o número 11. A conta foi armada de tal forma que o 88,8 está em cima e o 11 está embaixo. O 1 das dezenas está alinhado com o 8 das unidades do outro número, e o 1 das unidades está alinhado com o 8 dos décimos, alinhando-os à direita. Oitavo ano. Matemática. Página 104. Qual foi o erro cometido por Henrique? Quais dicas você daria a ele para, em adições semelhantes, resolvê-las corretamente? Fonte: adaptado. São Paulo, São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Recuperação matemática, números racionais positivos, operações e resolução de problemas. V.2/ Secretaria Municipal de Educação. São Paulo, SM/DOT, 2012, página 29. Atividade 3, Triângulo, ampliação. Trilha de conhecimentos. Gabriel tem o hábito de desenhar alguns triângulos e ampliá-los a partir da escolha de um ponto. Para cada ponto escolhido, ele escreve uma letra, e, de vez em quando, vai variando. Letra P, letra G, e assim por diante. Dessa forma, ele vai recordando algumas coisas que já aprendeu e que fazem parte dos objetivos do eixo de geometria. Vamos praticar. 1. Gabriel desenhou um triângulo, A, B, C. Para ampliá-lo, escolheu um ponto P e traçou segmentos de reta partindo de P e passando pelos vértices A, B e C, como na figura a seguir. Descrição de imagem: a imagem mostra dois triângulos semelhantes, ampliação um do outro, com os planos que os contêm paralelos, e cujos vértices correspondentes estão alinhados com um ponto P não pertencente a nenhum dos dois triângulos. O primeiro triângulo é denominado pelas letras A, B, C, e o segundo pelas letras D, E, F. Os vértices correspondentes são AD, B e CF. Final da descrição da imagem. Considerando que o triângulo D, E, F foi desenhado, é P igual a D, PB igual B e PC igual CF. Oitavo ano. Matemática. Página 105. Qual é a grandeza do triângulo ABC que não se alterou com a ampliação? A. Perímetro. B. Área. C. Lado. D. Ângulo. E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Fonte: adaptado. São Paulo, Município. Secretaria Municipal de Educação. Interfaces curriculares. Quarto ano do ciclo 2, Matemática. São Paulo, SME/DOT, 2013. Página 173. Atividade 4. Variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Trilha de conhecimentos. Duas grandezas podem ser relacionadas para resolvermos um problema. Adiante você resolverá dois problemas. O primeiro envolve as grandezas distância e tempo, e o segundo, as grandezas tempo e quantidade de pessoas. Vamos praticar. 1. Resolva e escreva como você pensou. A. Estela gosta de correr todos os dias para manter sua saúde física e mental em dia. Se ela corre 6 km em 1 hora, quantos quilômetros ela irá percorrer em 1 hora e meia, se mantiver a mesma velocidade? Oitavo ano. Matemática. Página 106. B. Para construir um trecho de viaduto em 160 dias, são necessários 40 funcionários. Se esse trecho fosse construído por 100 funcionários, nas mesmas condições anteriores, em quantos dias ele ficaria pronto? C. Qual seria a resposta do problema do item A? Se Estela corresse 3 km em 1 hora. E se ela corresse 9 km em 1 hora? D. Qual seria a resposta do problema do item B? Se o trecho do viaduto fosse construído em 80 dias. E se esse mesmo trecho fosse construído em 240 dias? Fonte: adaptado. São Paulo, Município. Secretaria Municipal de Educação. Interfaces curriculares. Quarto ano do ciclo 2, Matemática. São Paulo, SME/DOT, 2013.
Matemática 8º ano página 107. Atividade 5. Padrões e relações algébricas. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você vai interpretar situações que envolvem generalização de propriedades e padrões, e produzir escritas algébricas. Vamos praticar. 1. Analise o painel feito por Kátia e responda. Imagem formada por uma sequência de 4 painéis quadrados. O painel, da posição 1, é formado por um único quadrado, na cor cinza. A medida do lado deste quadrado é tomada como unidade padrão para compor os demais. O painel, da posição 2, é formado por 4 quadrados, 2 cinzas e 2 brancos. O painel, da posição 3, por 9 quadrados, 3 cinzas e 6 brancos. E o painel, da posição 4, por 16 quadrados, 4 cinzas e 12 brancos. A posição dos quadrados cinzas é na diagonal do quadrado A. Se Kátia continuasse o painel seguindo o mesmo padrão, como seriam as próximas 3 figuras? Imagine. Se for necessário, desenhe. B. Analise os elementos do painel e complete o quadro a seguir. A seguir é mostrado um quadro com 3 linhas e 8 colunas. Na primeira linha está o rótulo, posição que varia de 1 a 7. Na segunda linha está o rótulo, número de quadrados cinzas, 1, 2, 3, e na sequência 4 espaços em branco para serem preenchidos. Na terceira linha o rótulo, número de quadrados brancos, 0, 2, 6, e na sequência 4 espaços em branco para serem preenchidos. C. Caso houvesse uma proposta de ampliação do painel, quantos quadrados brancos e cinzas teriam as figuras que ocupassem? Primeira, a 8ª posição do painel. Segunda, a 9ª posição do painel. Terceira, a 12ª posição do painel. 8º ano. Matemática. Página 108. A. O que é possível afirmar sobre o número de quadrados cinzas e brancos de todas as figuras do painel criado pela Kátia? 2. Gabriela fez um painel composto de quadrados coloridos com bordas trabalhadas. Imagem formada por 4 quadrados em ordem horizontal. Os quadrados são mosaicos e de unidades quadradas de mesmo lado e nas cores azul e vermelho. Os quadrados vermelhos emolduram o quadrado maior. Os quadrados azuis compõem o interior dentro da moldura. No primeiro quadrado da sequência temos 8 quadrados compondo a moldura e um quadrado azul no centro. No segundo quadrado da sequência temos 12 quadrados compondo a moldura e 4 quadrados azuis no centro. No terceiro quadrado da sequência temos 16 quadrados compondo a moldura e 9 quadrados azuis no centro. No quarto quadrado da sequência temos 20 quadrados compondo a moldura e 16 quadrados azuis no centro. Depois, começou a completar o quadro a seguir e não terminou. Coloque os números que estão faltando. A seguir é mostrado um quadro com 3 linhas e 8 colunas. Na primeira linha está o rótulo, posição que varia de 1 a 7. Na segunda linha está o rótulo, número de quadrados azuis, 1, 4, 9, e na sequência 4 espaços em branco para serem preenchidos. Na terceira linha o rótulo, número de quadrados vermelhos, 8, 12, 16, e na sequência 4 espaços em branco para serem preenchidos. B. Se Gabriela ampliar o painel, quantos quadrados vermelhos teriam as figuras na primeira, 10ª posição do painel, segunda, 12ª posição do painel, terceira, 20ª posição do painel? Matemática 8º ano página 109. C. O que é possível afirmar sobre o número de quadrados azuis e vermelhos de todas as figuras que aparecem no painel de Gabriela? D. Qual expressão você usaria para identificar o número de quadrados vermelhos de qualquer figura do painel de Gabriela? Escreva. Fonte, adaptado. São Paulo, município. Secretaria Municipal de Educação. Orientações curriculares e proposição de expectativas e aprendizagem para o ensino fundamental, ciclo 2, matemática. São Paulo, SME, DOT, 2007. Página 90-91. Atividade 6.
os números naturais. Trilha de conhecimentos. Em matemática, dizemos que o conjunto dos números naturais é representado pela letra N e tem infinitos elementos. N igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vírgula. Podemos representar esses números na reta numérica assim: imagem, segmento de reta marcado com pequenos traços intercalados em espaços iguais. Cada marcação corresponde a um número natural e começa pelo 0 e terminando no 6. Entre um número e seu sucessor, há 10 divisões delimitadas por 9 riscos menores. Para indicar que um número é natural, podemos usar o símbolo E invertido, que significa pertence. Por exemplo, 0, E invertido, N, significa que 0 pertence ao conjunto dos números naturais, 25 E invertido, N, significa que 25 pertence ao conjunto dos números naturais, menos 2E invertido cortado, N, significa que menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Matemática, 8º ano, página 110. Vamos praticar. 1. Complete a tabela a seguir e grife apenas os resultados que representam números naturais. Imagem, tabela formada por 6 colunas e 7 linhas. Na primeira linha há os rótulos A, B, A mais B, A menos B, A vezes B, A dividido por B. Na segunda linha há os números 10 e 5, e 4 espaços em branco para se colocar os resultados. Na terceira linha há os números 6 e 4 espaços em branco para se colocar os resultados. Na quarta linha há os números 4 e 5, e 4 espaços em branco para se colocar os resultados. Na quinta linha há os números 1 e 2, e 4 espaços em branco para se colocar os resultados. Na sexta linha há os números 7 e 5, e 4 espaços em branco para se colocar os resultados. Na sétima linha há os números 8 e 8, e 4 espaços em branco para se colocar os resultados. Agora responda. A. A soma de dois números naturais é sempre um número natural? B. A diferença entre dois números naturais é sempre um número natural? C. O produto entre dois números naturais é sempre um número natural? D. O quociente entre dois números naturais é sempre um número natural? 2. Represente os resultados encontrados na coluna A, dividido por B, na reta numerada. Imagem, segmento de reta dividido em 30 partes iguais, obedecendo o seguinte padrão: cada divisão é marcada com um risco menor, a cada 5 divisões há um risco maior que o das unidades, e a cada 10 divisões há um risco maior que o das unidades e o da divisão em 5 partes. Fonte, adaptado. São Paulo, Município. Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, 8º ano. São Paulo, SME, 2014. Página 21. Matemática, 8º ano, página 111. Atividade 7, lançamento de moedas. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você aprenderá a calcular a probabilidade de eventos aleatórios por meio da observação do resultado obtido no lançamento de uma moeda. Vamos praticar. 1. Cara ou coroa. Cara ou coroa é um jogo que consiste em lançar uma moeda ao ar para então verificar qual de seus lados fica voltado para cima, após sua queda ou captura nas mãos. Previamente, para uma determinada disputa, cada pessoa envolvida deve escolher entre cara ou coroa, de modo que, se uma pessoa escolher cara, necessariamente, o outro ficará com a outra face. Após o lançamento da moeda, vence a pessoa que escolheu a face voltada para cima. No dia a dia vemos isso com frequência para resolver determinada disputa, nas partidas de futebol, em que, antes do início da partida, o árbitro chama os dois capitães das duas equipes para decidirem quem inicia a partida, tocando a bola ou escolhendo o lado de preferência do campo. O fato é que o cálculo de probabilidade não vai nos dar a certeza de um resultado, mas nos permite prever as chances de algo acontecer. No lançamento de uma moeda, há dois resultados possíveis, cara ou coroa. Duas imagens, a primeira é uma moeda de R$1 mostrada pelo seu lado cara, número 1 com a escrita, real.
A segunda imagem é a mesma moeda de R$ 1 mostrada pelo seu lado coroa, rosto de uma mulher. A probabilidade de ocorrer cara é a metade, ou 0,5, ou 1/2 ou 50%. E a probabilidade de ocorrer coroa é a mesma. Isto quer dizer que se uma moeda foi lançada 1000 vezes, devemos obter um número de caras próximo a 500. Matemática 8º ano página 112. Pegue uma moeda. Em seguida, complete a tabela, anotando a quantidade de caras em seus lançamentos. Imagem, tabela formada por 3 colunas e 2 linhas. Na primeira linha há os rótulos, face da moeda a ser observada, contagem da quantidade da face cara, e total. Na segunda linha há o rótulo cara e 2 espaços correspondentes ao que deve ser respondido de acordo com o que é pedido acima. B. Quantas caras obteve? De acordo com nossas previsões, este número deve estar próximo de 50. Isso ocorreu. C. Ao lançar uma moeda 10 vezes é muito provável, pouco provável ou impossível obter 10 coroas. Atividade 8. Adoro porcentagens. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você aprenderá a solucionar problemas que envolvem o cálculo de porcentagens de 1%, 5%, 10%, 20%, 25% e 50% de um valor. Em muitas situações, poderá desenvolver o cálculo mental e ampliar seus conhecimentos, compreendendo que, quando se aprende a calcular porcentagem, você leva para a vida toda. Calcular porcentagem é importante para o nosso cotidiano. Acompanhe o diálogo dos amigos, e como pensam quando estão calculando porcentagens. Osvaldo é um estudante do 8º ano. Ele estava relembrando de como aprendeu a resolver atividades envolvendo porcentagens. Como gosta muito desse tipo de atividade, decidiu ligar para Solange, sua amiga de classe. Matemática 8º ano página 113. Imagem, 2 desenhos, um de um rapaz representando o Osvaldo e o outro de uma moça, representando a Solange. A seguir é mostrado o diálogo entre eles. Cena 1. Osvaldo diz: Oi Solange. Já fez a atividade de matemática? É sobre porcentagens. Solange responde: Oi, Osvaldo. Já sei que você adora porcentagens, estava pensando em resolver depois, mas, já que me perguntou, Osvaldo diz: Vamos iniciar lembrando como se calcula 1%. Para encontrar 1% de um valor, basta dividir esse valor por 100 e encontramos 1%. Solange responde: Lembrou bem, isto quer dizer que 1% de 200 é 2, pois quando faço 200 dividido por 100 encontro o resultado igual a 2. Gostei, agora vamos lembrar como se calcula 10%. Osvaldo diz: 10%, é tranquilo, adivinha? Solange responde: Ha, não vou adivinhar porque eu lembro. Osvaldo diz: kkkk, você é engraçada. Mas lembrou bem, por exemplo, 10% de 250 é 25, pois faço 250 dividido por 10 e encontro como resultado 25. Diga a verdade, acertei. Solange responde: Vou conferir na calculadora. Você acertou. E pensando bem, já sei como calcular 20%. Solange comenta: Já sabemos que 10% de 250 é 25, certo? Agora pensa comigo, 20% equivale ao dobro de 10% do mesmo número, logo, se quero saber quanto é 20% de 250, primeiro encontro 10% de 250, que já sabemos é 25, e em seguida determino o dobro de 25, ou seja, 20% de 250 é 50. Vem comigo que você passa de ano. KKK. Matemática 8º ano página 114. Osvaldo diz: É exatamente isso. Primeiro encontramos o resultado de 10% e, em seguida dobramos o resultado encontrado, para, então calcular 20%. Pensando assim, para encontrar 5% de um valor, posso primeiro encontrar 10%, e como sei que 5% é a metade de 10%, encontrarei o resultado.
Por exemplo, se sabemos que 10% de 300 é 30, pois 300 dividido por 10 é igual a 30, agora calculamos a metade de 30 que dá 15. Então podemos afirmar que 5% de 300 é 15. Solange responde: é isso mesmo, que bacana, estamos bem de porcentagens. Agora tenho uma pergunta para você pensar. Pense bem, hein? Para você é mais fácil calcular 25% ou 50% de um valor? Osvaldo diz: essa não poderia esquecer jamais. É claro que calcular 50% é mais fácil. Veja, 50% equivale à metade do total. Então, para saber 50% de um valor, basta calcular a metade desse valor. Isso quer dizer que se desejo saber quanto é 50% de R$ 800, divido 800 por 2. Veja, 800 dividido por 2 é igual a 400. Então, 50% de 800 é 400. Entendeu? Solange responde: perfeito. Amigo, lembra, 50% igual a 1/2, e isso significa que para calcular 50%, devemos encontrar a metade. E 25%, como ficaria? Osvaldo comenta: o quê? 25% é a metade de 50%. Agora chega de conversa, vamos praticar. 1. Osvaldo e Solange já fizeram alguns cálculos e anotaram os resultados que encontraram. Calcule mentalmente e continue anotando. Imagem, tabela formada por 8 colunas e 7 linhas. Na primeira linha há os números 200, 250, 300, 800, 100, 50 e 60. Na segunda linha há o rótulo, 1% e 7 espaços para se colocar o respectivo cálculo, sendo que o espaço correspondente à coluna 2 e linha 2 está preenchido com o valor 2. Na terceira linha há o rótulo 10% e o espaço correspondente à coluna 3 e linha 3 está preenchido com o valor 25. Na quarta linha há o rótulo 20% e o espaço correspondente à coluna 3 linha 4 está preenchido com o valor 50. Na quinta linha há o rótulo 5% e o espaço correspondente à linha 5 e coluna 4 está preenchido com o valor 15. Na sexta linha há o rótulo 50% e o espaço correspondente à linha 6 e coluna 5 está preenchido com o valor 400. Na sétima e última linha há o rótulo 25% e os 7 espaços da linha estão vazios. Matemática, 8º ano, página 115. 2. Calcule do modo que achar melhor. 50% de 12, e 25% de 12, 50% de 24, e 25% de 24, 50% de 36, e 25% de 36, 50% de 120, e 25% de 120, 50% de 600, e 25% de 600, 50% de 2.400, e 25% de 2.400. 3. Continue calculando: A, 1% de 300, B, 20% de 300, C, 25% de 300, D, 10% de 300, E, 50% de 300, F, 5% de 300, G, 30% de 300, H, 15% de 300. 4. O interesse do Osvaldo e da Solange por porcentagens começou no ano passado, quando seus pais aproveitaram algumas promoções para comprar com desconto. A. Osvaldo ganhou uma televisão de presente. A televisão, que custava R$ 1.200, foi paga à vista, com um desconto de 25%. De quanto foi o desconto? Imagem, monitor de televisão. Final da imagem. 8º ano, matemática, página 116. B. Já a Solange ganhou um par de patins irado. O par de patins, que custa R$ 240, foi pago à vista com 15% de desconto. Quanto foi pago pelo par de patins? Imagem, par de patins. Fonte adaptado, São Paulo, São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Recuperação Matemática,
Números racionais positivos, operações e resolução de problemas. Volume 2, Secretaria Municipal de Educação. São Paulo, s.m.i.dot, 2012, páginas 65 a 66. Atividade 9. Resolução de problemas. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você aprenderá que para resolver certos problemas terá que analisar e pensar em diferentes significados das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos praticar. 1. Qual o sinal que Gabriela deve colocar no lugar de interrogação para que a igualdade fique correta? Imagem: lousa verde com a escrita de uma expressão numérica, 5 ao quadrado, ponto de interrogação, 10 dividido por 2, sinal de igual, 125 dividido por 1. B, dividido. C, soma. D, subtração. E, igualdade. F, multiplicação. Fonte, adaptado. OBMEP, 2007, nível 1, página 3. Matemática, oitavo ano, página 117. Atividade 10, modos de ir ao trabalho. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, comunicamos a você os dados de uma pesquisa. Após analisar e pensar, aprenderá a escrever afirmativas fakes, incorretas, de modo que se tornem verdadeiras, conforme o contexto que está comunicado na tabela. Vamos praticar. 1. OBMEP adaptado. Veja na tabela o resultado da pesquisa feita em um bairro de uma cidade sobre os modos de ir ao trabalho. Se atente à legenda. Imagem: tabela formada por 3 colunas e 5 linhas. Na primeira linha há um desenho de um ônibus, a palavra ônibus e o desenho de 5 rostos de pessoas. Na segunda linha há um desenho de um carro, a palavra carro e o desenho de 3 rostos de pessoas. Na terceira linha há o desenho de um homem segurando uma maleta, a palavra, a pé, e o desenho de 8 rostos de pessoas. Na quarta linha há o desenho de uma bicicleta, a palavra bicicleta e o desenho de 4 rostos de pessoas. Na última linha há um desenho de um rosto de pessoa e a informação, igual a 500 entrevistados. Final da imagem. Com base nessa tabela, qual é a alternativa correta? A. Metade dos entrevistados vai a pé ao trabalho. B. O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados para ir ao trabalho é a bicicleta. C. 50% dos entrevistados vão ao trabalho de ônibus. D. A minoria dos entrevistados vai ao trabalho de bicicleta. E. 15% dos entrevistados vão ao trabalho de carro. Matemática, oitavo ano, página 118. 2. Agora, reescreva as afirmativas incorretas, para que elas se tornem verdadeiras. Registre nas linhas a seguir: fonte. Adaptado. OBMEP, 2008, nível 1, página 2. Disponível em www.obmep.gov.br. Acesso em 6 de junho de 2020. Atividade 11. Problema com mais de uma solução. Trilha de conhecimentos. Nesse tipo de atividade, você terá que encontrar a mesma soma em cada lado do triângulo. Assim, dizemos que esse triângulo é mágico. Esperamos que neste problema você encontre a solução, e quem sabe mais que uma. Vamos praticar. 1. Escreva os números de 1 a 6 nos círculos do desenho a seguir, de tal modo que a soma dos números de cada lado do triângulo seja igual. Imagem: triângulo com 6 círculos distribuídos pelos vértices, e os lados do triângulo. Há um círculo em cada vértice e um círculo em cada um dos lados do triângulo. Final da imagem. Matemática, oitavo ano, página 119. 2. Utilize os números 1, 3, 5, 7, 9 e 11 para fazer 4 triângulos mágicos diferentes. Primeira soma: 15. Imagem: triângulo com 6 círculos distribuídos pelos vértices, e os lados do triângulo. Há um círculo em cada vértice e um círculo em cada um dos lados do triângulo. Final da imagem. Segunda soma: 17. Imagem: triângulo com 6 círculos distribuídos pelos vértices, e os lados do triângulo. Há um círculo em cada vértice e um círculo em cada um dos lados do triângulo. Final da imagem. Terceira soma: 19. Imagem:
triângulo com 6 círculos distribuídos pelos vértices, e os lados do triângulo. Há um círculo em cada vértice e um círculo em cada um dos lados do triângulo. Final da imagem. Quarta soma, 21. Imagem, triângulo com 6 círculos distribuídos pelos vértices, e os lados do triângulo. Há um círculo em cada vértice e um círculo em cada um dos lados do triângulo. Final da imagem. Fonte, São Paulo, Município. Secretaria Municipal de Educação. Orientações curriculares e proposição de expectativas e aprendizagem para o ensino fundamental, ciclo 2, Matemática. São Paulo, SME, DOT, 2007. Página 69. Matemática, oitavo ano, página 120. Atividade 12. Qual é a solução? Trilha de conhecimentos. Quantas vezes você já perguntou ou ouviu alguém perguntando: professor, esse problema é de mais ou é de menos? Um problema é de pensar. Pensar é a solução de um problema, envolve a leitura do texto com a intenção de saber o que é fornecido, os dados, o que é pedido, a pergunta, e como os dados e a pergunta se relacionam, as condições do problema. Vamos praticar. 1. Resolva os problemas 1 e 2 e marque um X em cada quadro relacionando o tipo de solução e a quantidade de dados para cada um deles. Problema 1. Quantidade de soluções. Tabela formada por duas partes. Na primeira parte há o título problema e o seguinte enunciado logo abaixo. Problema: Maria José fez um bolo para 8 pessoas, e sua receita incluiu 3 xícaras de chá de açúcar e 6 ovos. Se ela quiser fazer esse bolo para 4 pessoas, quantas xícaras de chá de açúcar e quantos ovos ela usará? Na segunda parte há o título tipos de solução e as alternativas abaixo. A. Problema sem solução. B. Problema com uma solução. C. Problema com várias soluções. D. Problema com infinitas soluções. Final da tabela. Problema 1. Quantidade de dados. Tabela formada por uma linha e 3 colunas. Cada coluna representa uma alternativa. A. Contém menos dados do que aqueles que serão utilizados. B. Contém exatamente os dados que serão utilizados. C. Contém mais dados do que aqueles que serão utilizados. Final da tabela. Matemática, oitavo ano, página 121. Problema 2. Quantidade de soluções. Tabela formada por duas partes. Na primeira parte há o título problema e o seguinte enunciado logo abaixo. Problema: um avião de prefixo TA 357 vai levar passageiros de São Paulo ao Paraná. O número do voo é 3.645 e a capacidade é de 30 passageiros. Ele sairá de São Paulo às 19h30 e o voo deve demorar 1h50. O avião chegará a que horas? Na segunda parte há o título, tipos de solução, e as alternativas abaixo. A. Problema sem solução. B. Problema com uma solução. C. Problema com várias soluções. D. Problema com infinitas soluções. Final da tabela. Problema 2. Quantidade de dados. Tabela formada por uma linha e 3 colunas. Cada coluna representa uma alternativa. A. Contém menos dados do que aqueles que serão utilizados. B. Contém exatamente os dados que serão utilizados. C. Contém mais dados do que aqueles que serão utilizados. Final da tabela. 2. Invente e resolva um problema que contém menos dados do que aqueles que serão utilizados em sua resolução. Fontes: adaptado, São Paulo, Município. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, Matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. Oitavo ano. São Paulo, Município. Orientações curriculares e proposição de expectativas e aprendizagem para o ensino fundamental, ciclo 2, Matemática. São Paulo, SME, DOT, 2007. Página 69. Matemática, oitavo ano, página 122. Atividade 13. Ângulos internos e número de diagonais. Trilha de conhecimentos. Osmir é um estudante do oitavo ano C de uma escola da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Ele estava fazendo uma lição proposta por sua professora de matemática, desenhou no caderno um pentágono regular e traçou todas as suas diagonais. No pentágono a seguir, já é possível identificar uma diagonal traçada. Pentágono regular é um polígono de 5 lados nos quais todos os lados possuem a mesma medida e todos os ângulos possuem a mesma medida. Vamos praticar. 1. Desenhe o seu pentágono, 5 lados, ou use da figura abaixo. Trace as diagonais. Imagem: pentágono regular com um de seus lados paralelos ao eixo horizontal. Um segmento de reta, une o vértice esquerdo da base ao terceiro vértice contado a partir deste no sentido horário. 2. Agora trace as diagonais nos polígonos regulares abaixo. Imagem: hexágono, 6 lados. Final da imagem. Imagem: octógono, 8 lados. Final da imagem. Matemática 8º ano, página 123. A. Organize na tabela as respostas encontradas nos itens anteriores. Imagem: tabela composta por 3 linhas e 4 colunas. Na primeira linha há os rótulos, polígonos regulares, número de lados, quantidade de diagonais. Na segunda linha há o rótulo pentágono, e espaços nas colunas 2 e 3 para serem completados. Na terceira linha há o rótulo hexágono, e espaços nas colunas 2 e 3 para serem completados. Na quarta linha há o rótulo octógono, e espaços nas colunas 2 e 3 para serem completados. Final da imagem. 3. O que você observou entre o número de lados e o número de diagonais de cada um dos polígonos estudados? Escreva. 4. Quantas diagonais existem em um heptágono, polígono de 7 lados, e em um decágono, polígono de 10 lados? Fonte: adaptado. São Paulo, município. Interfaces curriculares, 4º ano do ciclo 2, matemática. São Paulo, SMI-DOT, 2013. Página 174. Atividade 14. Mesmo problema, diferentes estratégias de resolução. Trilha de conhecimentos. Um problema pode ser resolvido de diversas maneiras. A gente pode usar contas, adição, subtração, multiplicação ou divisão. Nós também podemos fazer várias tentativas até chegar à solução. Tem gente que usa desenho, e você pode até não acreditar, mas tem gente que dramatiza o problema para resolvê-lo. Sabe por quê? Porque todas estas maneiras ajudam a solucionar o problema. Matemática 8º ano, página 124. Vamos praticar. 1. No estacionamento da escola estão motos e carros. O total de veículos é 10, e o total de pneus, sem contar os estepes dos carros, é 32. Quantas motos e quantos carros estão no estacionamento da escola? 2. Como você tem certeza de que resolveu o problema do estacionamento corretamente? 3. Porque as respostas a seguir não solucionam o problema do estacionamento. Primeiro, no estacionamento estão 5 motos e 5 carros. Segundo, no estacionamento estão 16 motos e 16 carros. Matemática 8º ano, página 125. 4. Analise como Cristiane, Kátia, Leila e Suzete resolveram o problema do estacionamento. A. Cristiane: eu fiz um desenho. Primeiro, eu representei 10 veículos. Imagem: 10 losangos dispostos em 2 fileiras com 5 losangos em cada uma, semelhante a uma tabela de 2 linhas e 5 colunas. Final da imagem. Depois, eu coloquei 2 rodas em cada veículo. Imagem: 10 losangos desenhados com um pequeno risco em cada lado do losango que forma o vértice que está apoiado na base horizontal, representando as rodas dos carros. Final da imagem. Cristina: coloquei 20 rodas, ainda faltam 12 rodas. Estas rodas são de carros. Em seguida, distribuí as 12 rodas, de 2 em 2. Imagem: os 5 losangos da fileira de cima estão com os 4 lados marcados com um pequeno risco perpendicular, e o primeiro losango da fileira de baixo, da esquerda para a direita, também. Os demais losangos continuam com 2 marcas. Final da imagem. Resposta: são 6 carros e 4 motos. B. Kátia:
eu fiz de conta que todos os veículos eram motos. 2 vezes 10 é igual a 20, 32 menos 20 é igual a 12, 12 dividido por 2 é igual a 6, 10 menos 6 é igual a 4. Resposta: existem no estacionamento 6 carros e 4 motos. C. Leila, eu imaginei que todos os veículos eram carros. 4 vezes 10 é igual a 40, 40 menos 32 é igual a 8, 8 dividido por 2 é igual a 4. 10 menos 4 é igual a 6. Resposta: existem no estacionamento 4 motos e 6 carros. D. Suzete, eu fiz tentativas e as registrei em uma tabela. Imagem: tabela com 5 linhas e 7 colunas. Na primeira linha da esquerda para a direita, motos, carros, total de veículos, rodas de motos, rodas de carros, total de rodas. Na segunda linha da esquerda para a direita, primeira tentativa, 6, 4, 10, 12, 16, 28. Na terceira linha da esquerda para a direita, segunda tentativa, 7, 3, 10, 14, 12, 16. Na quarta linha da esquerda para a direita, terceira tentativa, 5, 5, 10, 10, 20, 30. Na quinta linha da esquerda para a direita, quarta tentativa, 4, 6, 10, 8, 24, 32. Final da imagem. Resposta: existem 4 motos e 6 carros no estacionamento da escola. Matemática, 8º ano, página 126. 5. Compare as estratégias de resolução de Cristiane e Kátia. O que você percebeu? 6. Compare as estratégias de resolução de Kátia e Leila. O que você percebeu? 7. Analise as 2 primeiras tentativas feitas por Suzete. Qual a sua opinião sobre a segunda tentativa, utilizando a primeira tentativa como referência? Foi uma boa tentativa. Por quê? 8. Em uma praça de alimentação de um shopping existem mesas de 2 tipos, com 4 cadeiras ou com 2 cadeiras. Descubra quantas mesas têm 4 cadeiras e quantas mesas têm 2 cadeiras, sabendo que a praça de alimentação possui 68 mesas. 192 pessoas podem almoçar, sentadas, ao mesmo tempo, nessa praça de alimentação. Matemática, 8º ano, página 127. 9. O que os problemas dos itens 1 e 8 possuem de parecido e de diferente? Atividade 15. Números inteiros. Trilha de conhecimentos. Vamos ajudar você a recordar. Os números inteiros apresentam alguns significados. Nesse sentido, nos deparamos com problemas envolvendo pontos ganhos e perdidos, créditos e débitos, saldos positivos e negativos, lucros e prejuízos, entre outros. Esse conjunto numérico também indica deslocamento, e os sinais indicam o sentido do deslocamento ou a situação da posição em relação à origem. Então, encontramos deslocamento em problemas que envolvem temperaturas e termômetros, altitudes acima ou abaixo do nível do mar, elevadores, percursos, fatos ocorridos no tempo. Fonte: São Paulo, município. Secretaria Municipal de Educação. Orientações didáticas do currículo da cidade, Matemática, volume 1. São Paulo, SME, COPED, 2019. Posso usar os símbolos mais e menos para representar o ganho de mais 4 bonés ou simplesmente 4, e menos 5 para a perda de R$ no caminho de ida à escola. Podemos ainda pensar que o dia está frio em Toronto, no Canadá, marcando 2 graus abaixo de zero, às 22 horas, menos 2 graus, e, no dia seguinte, a temperatura média, às 12 horas, marcava 8 graus mais 8 ou 8 graus. Matemática, 8º ano, página 128. Vamos praticar. 1. Cláudia fez um depósito em sua conta corrente de R$ 6.530. Seu saldo anterior estava em R$ 430. No mesmo dia, ocorreu um débito de R$ 8.400. Ao final desse dia, o saldo da conta corrente de Cláudia é de A. R$ 15.360. B.
R$ 2.300. C, menos R$ 2.300. D, menos R$ 1.440. E, menos R$ 6.100. 2. Vamos imaginar a seguinte situação: numa cidade da Rússia, em um dia de inverno, a temperatura média pode variar de menos 20 graus Celsius a menos 12 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura média máxima e mínima em graus Celsius? Atividade 16. Porcentagem e juros simples. Trilha de conhecimentos. Na matemática, a expressão por cento significa cada grupo de 100. E a palavra juros, você já ouviu falar? Lembra onde pode ser usada? É o rendimento de uma aplicação financeira. O valor obtido pode ser utilizado para pagar uma quantia que pegou emprestado ou um boleto atrasado. Por exemplo, você vai resolver um problema envolvendo uma aplicação a juros simples, ou seja, o valor dos juros é calculado a partir do valor da dívida e permanece igual por todo o período da dívida. 8º ano. Matemática. Página 129. Vamos praticar. 1. Eduardo é um estudante de 19 anos. O seu primeiro emprego foi aos 18 anos e, atualmente, recebe R$ 1.200 por mês. Tem um gasto mensal de 80% do seu salário e o restante ele coloca em uma aplicação bancária. Eduardo decidiu emprestar R$ 600 para a sua amiga Bianca, a juros simples, de 0,5%, 0,5%, ao mês, durante um período de 10 meses. Ela irá pagá-lo ao final deste período. Qual o valor total que ela devolverá para o Eduardo? 2. Qual seria a resposta do problema 1 se a. O juros simples fosse alterado para 1% ao mês? B. Eduardo emprestasse R$ 1.200 para a Bianca? 8º ano. Matemática. Página 130. C. Se o período mudasse para 20 meses. Atividade 17. Potências de base des. E a notação científica. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você aprenderá que a notação científica serve para representar números muito pequenos, ou muito grandes, e ainda poderá perceber como usamos a potência de base 10 para a escrita desta notação. A notação científica é uma forma muito conveniente de escrever números muito pequenos ou muito grandes. Serve para representar números que acomodam valores demasiadamente grandes, 1 bilhão ou um seguido de 9 zeros, ou extremamente pequenos, 1 bilionésimo, que é escrito assim, 0, seguem-se 8 zeros, e 1. O uso das notações científicas está baseado em potências de base 10, veja como Humberto e Cíntia escreveram os números do texto a seguir, e como se justificaram. Em meados da década de 1980, as populações estimadas da América do Norte e da América do Sul eram, respectivamente, cerca de 340 milhões, e 270 milhões de habitantes. Humberto, 340 milhões é igual a 340 vezes 106. Lembrei que 100, 1000, 10.000 podem ser escritos como potências de 10. 100 é igual a 10 vezes 10, que é igual a 10 à segunda potência, ou ao quadrado. 1000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 à terceira potência, ou ao cubo. 10.000 igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 à quarta potência. 100.000 igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 à quinta potência. 1 milhão igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 à sexta potência. 340 milhões é igual a 340 vezes 1 milhão, que é igual a 340 vezes 10 à sexta potência. Cíntia, 270 milhões igual 27 seguido de 7 zeros, que é igual a 2,7 vezes 10 elevado à oitava potência. Eu escrevi como potência de 10, mas transformei em notação científica. É um jeito que cientistas gostam de usar. Facilita quando os números possuem muitos dígitos e escreve-se com um número entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de 10. 8º ano. Matemática. Página
131. Vamos praticar. Explorando potências de base 10. 1. Vamos conhecer melhor o procedimento de Humberto. Para isso, complete a tabela. Descrição de tabela. Tabela formada por 3 linhas e 7 colunas. Na primeira linha, da esquerda para a direita, temos número 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões. Na segunda linha, da esquerda para a direita, temos quantidade de zeros, 2, 3, e depois 4 espaços para serem preenchidos com o que é pedido. Na terceira linha, da esquerda para a direita, temos número escrito como potência de 10, 10 à segunda potência, 10 à terceira potência, e 4 espaços para serem preenchidos com o que é pedido. Final da descrição da tabela. A. O que você observa na tabela? Há alguma regularidade? Qual? 2. Observe 2 números escritos pelo procedimento que Humberto usou. Faça o mesmo com os outros números da tabela. 1 milhão é igual a 1 seguido de 6 zeros que é igual a 10 elevado à sexta potência. Agora você, 100.000 igual, 150 milhões igual. Outro exemplo, 8,52 milhões é igual a 852 seguido de 4 zeros que é igual a 852 vezes 10 elevado à quarta potência. Agora você, 2,4 milhões igual, 380 igual, 3. Humberto sugeriu que Cíntia pensasse sobre a escrita de outros números completando a tabela. Descrição de tabela. Tabela formada por 3 linhas e 7 colunas. Na primeira linha aparecem da esquerda para a direita, número 0,01, 0,001, 0,0001, 0,00001, 0,0000001, 0,0000001. Na segunda linha aparecem da esquerda para a direita, 2, 3 e 4 espaços para serem preenchidos conforme o exemplo. Na terceira linha aparecem da esquerda para a direita, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, e 4 espaços para serem preenchidos conforme o exemplo. Final da descrição da tabela. Matemática 8º ano, página 132. 4. Depois de preencher a tabela, Cíntia anotou no caderno: o número de expoente da potência 10 é igual ao oposto do número de casas decimais. Aprendi a escrever potência de expoente negativo assim: 10 elevado à terceira potência é igual a 1 seguido de 3 zeros. 10 elevado ao quadrado é igual a 1 seguido de 2 zeros. 10 elevado à primeira potência é igual a 1 seguido de 1 zero. 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por 10. 10 elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por 100. 2 elevado à terceira potência é igual a 8. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 2 elevado à primeira potência é igual a 2. 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por 2. 2 elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por 4. Como 10 elevado a menos 2 é igual a 1 centésimo, e 1 dividido por 100 é igual a 1 décimo elevado ao quadrado, então 10 elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por 10 elevado ao quadrado. Como 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto e 1 quarto igual meio elevado ao quadrado, então 2 elevado a menos 2 é igual a meio ao quadrado. O que você acha que Cíntia quis mostrar com a tabela? 5. Agora, use a notação científica para escrever os números dos textos. Os sistemas hidrográficos do Amazonas, do Orinoco e do Paraná têm a maior parte de suas bacias de drenagem na planície. Os 3 sistemas, em conjunto, drenam uma área de cerca de 9.600.000 km². Matemática 8º ano, página 133. B. A bacia hidrográfica amazônica é a maior do mundo, com cerca de 4 milhões de km² de área em terras brasileiras e uma área total de, aproximadamente, 7 milhões de km². No Brasil, abrange 10 dos maiores rios do mundo, entre os quais o Amazonas, com cerca de 7.000 km de extensão desde a nascente, na Cordilheira dos Andes, no Peru, até a Foz, no Oceano Atlântico. Imagem,
rios que se encontram, um com coloração mais escura e outro com tom próximo à cor bege. Final da imagem. Fonte/adaptação, São Paulo, município. Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, Matemática. 8º ano. São Paulo, SME, 2014. Página 49, 50, 51, 52. Atividade 18. Problemas de combinatória. Trilha de conhecimentos. Existem problemas que exigem a contagem de agrupamentos de objetos ou pessoas. Estes problemas podem ser resolvidos por meio de estratégias variadas, sendo a listagem dos agrupamentos possíveis, a elaboração de desenhos e esquemas ou a organização dos dados em tabelas são algumas dessas estratégias. São problemas que exigem, em sua resolução, formas mais adequadas de organizar as informações disponíveis no problema, para poder contar todos os casos possíveis. 8º ano. Matemática. Página 134. Vamos praticar. 1. Resolva os problemas a seguir. A. Uma lanchonete do bairro vende alguns tipos de lanche. Há 2 tipos de pão, francês ou de forma, 3 opções de recheio, hambúrguer ou salsicha ou atum, e 2 bebidas, suco de laranja ou de uva. Quais e quantas possibilidades um aluno tem para compor seu lanche, sabendo que pode escolher apenas um tipo de pão com um recheio e uma bebida? B. Abigail é secretária do Grêmio Estudantil de uma escola e cuida da confecção das carteirinhas de estudantes. Na carteirinha de cada sócio, além do nome, ela deseja colocar uma senha de identificação com 2 espaços, o primeiro para uma letra e o segundo para um algarismo. Ela vai usar 4 letras, A, B, C, D, e os 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas senhas diferentes ela vai obter? C. 5 jogadoras dos times de futebol dos 8º anos, Renata, Susan, Marta, Regiane e Raquel, se candidataram para formar uma comissão de 2 representantes para conversar com o técnico do time. Quais e quantas comissões diferentes podem ser formadas com essas jogadoras? 8º ano. Matemática. Página 135. Fontes. Adaptado. São Paulo, município. Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, Matemática. São Paulo, Fundação Padre Anchieta, 2010. 8º ano. E São Paulo, município. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Orientações didáticas do currículo da cidade, Matemática, volume 2. 2ª edição. São Paulo, SME Ecoped, 2019. Atividade 19, Resolução de Problema. Trilha de Conhecimentos. A primeira atividade deste material teve, como, a atual situação vivenciada no mundo todo. O problema a seguir também trata de um item que está sendo consumido em grande proporção, no caso as máscaras descartáveis. Quantas famílias estão produzindo em suas casas máscaras do tipo caseiras e quantas compras estão sendo feitas para abastecer um país, não é? A seguir, veremos 2 situações de compras de máscaras, uma que acontece quando se compra uma quantidade em grande escala, de produção industrial, e outra em poucas unidades, de produção caseira. Imagem, desenho com fundo vermelho. À esquerda há uma representação do mapa do mundo em preto, à direita do mapa há um desenho em preto de uma pessoa usando uma máscara branca. Final da imagem. Vamos praticar. 1. Uma empresa brasileira de importação fez uma compra com agentes estrangeiros. Ela comprou 12 toneladas de máscaras descartáveis para serem comercializadas no país. Essas máscaras descartáveis foram entregues em pacotes contendo 100 máscaras em cada, pesando, em média, 4 kg cada pacote. Dica: 1 tonelada equivale a 1000 kg. Matemática 8º ano, página 136. A. Quantos pacotes foram comercializados? B. Quanto custou cada pacote? C. Quantos gramas pesa cada máscara descartável? 2.
Veja a seguir a ficha técnica das máscaras descartáveis em pacotes de 100 unidades. Descrição de tabela: tabela formada por 9 linhas e 2 colunas. Cada linha fornece uma informação como segue: linha, descartável, peso, 40 gramas, tamanho, único, tipo de encaixe, elástico, material, TNT largura, 11 cm, comprimento, 18,5 cm, formato, retangular, quantidade, 100. Final da descrição da tabela. A. Consultando a descrição da ficha técnica apresentada, qual o formato de cada máscara e qual é a sua área em centímetros quadrados. Matemática 8º ano, página 137. 3. Com o avanço da pandemia por coronavírus, Bianca, vizinha do professor José, passou a confeccionar máscaras caseiras, que ajudam as pessoas a se protegerem da Covid-19. Bianca vende uma máscara caseira por R$ 4,00 e também faz promoção, vende 3 máscaras por R$ 10,00. José e alguns vizinhos desejam comprar algumas máscaras. Imagem: fotografia de máscara confeccionada em pano xadrez com elásticos na borda para se fixar nas orelhas. Ao lado encontram-se um pedaço de pano xadrez, uma tesoura, linha e agulha. Final da imagem. A. Regiane, vizinha de José, comprou apenas 2 máscaras caseiras. Quanto ela pagou? B. Quanto José pagará se comprar 12 máscaras de proteção? C. Quanto receberá de troco uma pessoa que comprar 10 máscaras de proteção, feitas por Bianca, e pagar com uma nota de R$ 50,00? Matemática 8º ano, página 138. 4. Algumas máscaras de proteção confeccionadas por Bianca são de formato retangular, de largura 16,5 cm, e comprimento 19 cm. Máscara de tecido para proteção, tamanho, adulto. Imagem: retângulo com as dimensões 19 cm por 16,5 cm. No seu interior há segmentos de reta que estão paralelos à base e unem 2 lados opostos. O primeiro segmento dista 3,5 cm da linha da base, o segundo segmento dista 4,5 cm do primeiro segmento, o terceiro segmento dista 4,5 cm do segundo segmento. Há 3 segmentos pontilhados paralelos à base que unem os lados opostos. O primeiro segmento pontilhado está a 2 cm do segmento da base. O segundo segmento pontilhado está a 4,5 cm do primeiro segmento pontilhado e o terceiro segmento pontilhado está a 4,5 cm do segundo segmento pontilhado. Final da imagem. Abaixo da imagem há os dizeres: margens de costura laterais, 1 cm, margens de costura das bordas inferiores, meio centímetro. Cortar um retângulo aberto com as medidas de altura: 34 cm, largura, 21 cm. Fonte: http://www.ec.gov.br/wp-uploads/2017/11/especificar/sublinhado-tecnica-sublinhado-mascara-sublinhado-401218338-sublinhado com fecal-sublinhado-12 de junho de 2020. A. Considerando as medidas informadas por Bianca, qual é a área, em centímetros quadrados, de cada máscara confeccionada? Matemática 8º ano, página 139. B. Para Bianca confeccionar uma máscara caseira de formato retangular com as medidas 16,5 cm por 19 cm, é preciso cortar um retângulo, medindo 34 cm de comprimento e 21 cm de largura. Qual a área do retângulo aberto, necessário para confeccionar uma máscara? 5. Para se proteger do Covid-19 é necessário utilizar máscara e respeitar o distanciamento entre outras pessoas. Mas essas ações não são suficientes. O que mais deve ser feito para não contrair esse vírus?